Olá pessoal, olá Facebook, estamos aqui agora ao vivo, diretamente da Ciência de Triunfo, e hoje nós vamos falar algo sobre genética psíquica. Márcio Ferreira, eu estou aqui falando com você e eu já começo essa live de hoje falando que a sua mente não é só sua. Então, para que a gente comece a fazer aqui a nossa live e ver como que funciona, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, à nossa live, às nossas ampliações de consciência. E claro, né? Como sempre funciona, eu preciso estar explicando aqui também. Você que está chegando agora, que ainda não sabe como que é o esquema, é muito importante que você me ajude a partir de agora, neste momento, para que a gente consiga ter uma conversa, para que a gente consiga fazer um diálogo, que eu possa estar tirando as suas dúvidas, que eu possa estar aqui auxiliando você a expandir a sua consciência, que você realmente entenda o poder que você tem com a sua consciência. E claro, eu preciso que você me ajude para eu saber se você está me vendo, se você está me ouvindo, se a minha imagem, o meu som está chegando aí para você. Ok? Como que eu fico sabendo se você está me vendo? Eu preciso que você agora, neste momento, dê um like, que você curta esta live, este vídeo que você está vendo aqui ao vivo, que eu estou aqui com você, e aí eu já vou saber. Lembrando que a partir de agora você já pode colocar os seus comentários, você já pode estar escrevendo aí, tirando as suas dúvidas, e é muito importante que você deixe aí também o seu recado, ok? Se você estiver assistindo pelo smartphone, se você clicar na tela, aqui em algum ponto da tela, você já vai abrir uma opção que tem 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos, faça isso agora, você ativa as notificações. Então, toda vez que eu ficar online, eu vou estar aqui com você, eu vou estar aqui e você vai estar recebendo esta notificação em primeiro lugar. Combinado? Então, gente, me dá um feedback aí, deixa eu saber se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, para que a gente possa dar início aqui à nossa conversa. Cris Oliveira, boa noite, cheguei, que bom, seja sempre muito bem-vinda aqui à Ciência de Triunfo, e nós amamos evoluir pessoas, e é por isso que nós estamos aqui. Se vocês têm acompanhado aqui as nossas postagens, você já está sabendo que terça-feira é dia de ser triunfo. Toda terça-feira eu estou aqui online, ao vivo, para tirar dúvidas e falando sobre temas irresistíveis. Muita coisa boa para a gente compreender como que nós seres humanos funcionamos, como que é a nossa mente, como que são os processos de coaching, como que eu destravo, quais são as minhas crenças e tudo isso aqui de graça para você. Então agora só não amplia, só não evolui quem não quer, porque daí, cheio de desculpa e crenças limitantes a gente tem um monte, certo? Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa live, ao nosso vídeo. E aí eu já vou repetir a frase que eu disse no começo. A sua mente não é só sua. Se você concorda com isso, você já parou para pensar que a sua mente não é só sua, eu quero saber o que você me diz sobre isso quando eu jogo, quando eu coloco esta frase aqui para vocês. Falando, ó, a sua mente não é só sua, tem mais gente aí. E aí, o que você pensa sobre isso? O que você sente ao ouvir isso? É muito importante, hein? Pois é, gente, a nossa mente, ela não é realmente só nossa, não sou só eu que comando a minha vida, e assim funciona também com vocês, porque nós temos uma herança genética e uma herança psíquica, uma genética psíquica. A gente aprende aí muitas coisas desde quando nós nascemos. E claro, né, existem muitos autores aí que falam que nós somos uma folha em branco. Você já ouviu isso? Nós somos uma folha em branco e a partir desta folha em branco é que é colocado as marcas, as nossas expressões, as nossas vivências. Pois é, gente, só que sistemicamente falando, nós não somos só uma folha em branco, nós não nascemos como apenas uma folha em branco.
Dentro de nós aqui, da nossa morada, do nosso ser consciente, existem fatores e grande carga desde a pré-história. Então, notícia bombástica aí, se você nunca pensou sobre isso, notícia bombástica, desde a pré-história, eu carrego a minha história da onde eu vim. E, gente, tudo isso que eu falo para vocês, isso não tem nada a ver com misticismo, com crenças, com religião, tá? Não tem nada a ver, eu não sou contra nenhum tipo de religião, não é essa a questão. Mas quando a gente fala que eu carrego a herança genética, que eu carrego traumas da minha família, da minha história, muitas pessoas ainda confundem e ainda têm dúvidas sobre o processo de constelação familiar, que eu também já vou falar já como que funciona a constelação familiar. Então, Márcio Ferreira, você está me dizendo que desde 1800 e bolinha, 1800 e Guaraná com rolha, você tem traumas que você traz de lá de trás? Sim, é exatamente isso que eu estou falando. Tudo aquilo que você viveu em 1800, que as suas gerações passadas viveram, toda a sua linha de história familiar viveu, para chegar até aqui, isso vai respingar aqui. E agora, o que eu faço? Lascou, né? Então eu quero saber, você já parou para pensar sobre isso? Então eu estou te dando uma informação, eu não sei se é nova ou não, eu preciso saber, por isso que eu quero que vocês comentem, para saber se essa informação que eu estou te dando, que desde 1800, a sua história, onde começou, estou indo lá atrás, pré-histórico, né? Antes da sua história de vida, você carrega traumas na sua linha da vida, você já sabia disso? Ou agora você está tendo uma nova percepção? Eu quero que você deixe seu comentário aí. O que você pensa sobre isso quando eu te coloco uma informação dessa? O que faz sentido para você saber que eu tenho trauma na minha linha da vida? E eu estou falando mais, hein, gente? Eu estou dizendo que essa história respinga aqui no hoje, no agora. 2018 eu estou trazendo trauma lá de trás. E agora? Faço o quê? Lascou. A Cris falou assim que ela vai ter que parar para pensar sobre isso. É realmente conhecimento inédito, né? Tem que realmente parar e pensar e perceber. Porque o que eu faço a partir desse momento que eu dou essa informação? Que desde muito antes, Guaraná com rolha, eu carrego trauma. E se eu pensar que isso não é verdade, então eu tenho uma outra pergunta para te fazer. De onde vem o seu cabelo? De onde vem o formato do seu nariz? De onde vem a cor dos seus olhos, a cor da sua pele? Tudo isso vem de algum lugar, e esse algum lugar começou lá atrás, que bem ou mal deu certo, funcionou. Porque você está aqui hoje, vivo, me assistindo, está aqui conectado comigo na Ciência de Triunfo, e bem ou mal funcionou. Se deu certo ou não, se foi bom, se foi ruim, se teve sofrimento ou não, isso aconteceu e você está aqui. Então o amor deu certo. Quem tem visto os nossos vídeos sabe que eu falo também muito sobre o amor, né? Que os nossos problemas não é a falta de amor, é por excesso de amor. São os nossos traços familiares, isso mesmo, são traços familiares, e esses traços familiares começaram lá atrás, e é esse lá atrás que eu estou propondo hoje para você vir comigo e olhar para isso, para essa nossa herança genética, porque aí a gente aprende, né? A gente transmite, né, as coisas, recebe isso desde lá de trás, só que a gente recebe muita coisa boa. Só que nós também recebemos muita coisa ruim, nós recebemos os hábitos, nós recebemos vícios, nós recebemos segredos de família, porque tem um monte de coisa que também ficou lá atrás e é oculto. E tem um outro detalhe, você acha que seus pais falaram exatamente toda a verdade para você? Eles te contaram toda a verdade de toda a história? Ah, Márcio, então você está chamando os meus pais de mentirosos. Mais ou menos, mas não é só os seus pais, é todo mundo. Porque você que está me assistindo agora, você contaria tudo o que você já fez na vida, tudo que você fez na vida para os seus filhos? Se você não tem filho, você imagina que você contaria? Eu vou contar exatamente tudo o que eu fiz.
Não vai, muita coisa a gente omite. E esse omitir é justamente por uma preservação da espécie, para que os filhos sejam melhores, para que sigam outros exemplos. Então a gente recebe, só que essas heranças que ficam lá mal resolvidas, essas dificuldades, esses eventos difíceis que ficaram lá atrás, isso respinga agora no meu hoje. Existe um estudo que é chamado até de epigenética, que é o processo de passar o trauma, né, pelas nossas células para os nossos descendentes. Eu recebo e passo pela célula, né, pelo meu DNA, minha próxima geração aí recebe no DNA essas dificuldades, esses traumas vivenciados, certo? Então, o que você está achando sobre isso? Quero que você comente aqui conosco. E aí, como a gente recebe também, que eu falei, né, muita coisa boa e muita coisa ruim, nós temos várias predisposições. Eu tenho predisposição para engordar. Tá, e aí faz o quê? Né? Eu recebi, é uma herança genética. Não estou falando que esse seja único e exclusivamente os fatores, tá, gente? Eu não estou pegando toda a água do mar e colocando num balde, mas é muito importante a gente saber disso. Se eu tenho uma predisposição genética a engordar, isso veio também da minha história. Se eu tenho uma predisposição genética a ter pressão alta, isso também veio da minha história, lá de trás. E onde que isso começou? É aí que entra o processo de constelação familiar. É buscar lá atrás aquilo que está te atrapalhando no hoje. Cris está comentando o seguinte: é difícil dizer tudo. Normalmente contamos o positivo que dá certo. Mas e se eu resolvo contar o que deu errado? E aí? Isso ajuda ou atrapalha? Exatamente, Cris. E aí? Você pode, quando eu entendo que você esteja me perguntando sobre os filhos, né? Eu conto também aquilo que deu errado. Eu acredito que isso, se for como um processo de aprendizagem, você pode sim estar passando isso como uma lição de vida. Olha, eu já fiz dessa forma e não deu certo. Porém, isso tem que ser realmente muito pensado, porque a escolha que vai, do jeito que vai fazer, como vai fazer, é dos seus filhos. Eles vão saber o que é certo para eles. Eu posso dar a minha visão. Então, a minha visão, eu fiz assim. Quando eu fiz assim, deu certo. Quando eu fiz de outra forma, deu errado. Mas a escolha de como vai ser feito tem que ser dos filhos adultos que sabem o que é melhor para eles. Deu para entender? Funcionou aí? Melhorou? Clareei a sua dúvida? Então, eu posso sim comentar algumas coisas e tem as coisas que a gente omite pela preservação da espécie. A gente não conta tudo, né? Não tem como a gente contar realmente todas as nossas vivências e inclusive tem aquele lado obscuro que às vezes nem a gente gosta de visitar, né? Porque dói lembrar de muitas coisas, né? Então a gente acaba aí escondendo também muita coisa. É o livre-arbítrio, exatamente. Então é o livre-arbítrio dos filhos como adultos. Eu devo fazer assim ou assado, milho ou cozido? Depende, eu fiz assim, foi assim. Agora é você que vai ter que descobrir o que é melhor para você. Se você, queridos filhos, estiverem aqui, eu posso precisarem de mim, eu posso estar aqui. Mas essa decisão tem que ser de vocês. Certo? E aí, como a gente tem essas predisposições que eu estava falando, de engordar, né, essas predisposições à pressão alta, porque a gente carrega nesse nosso baú histórico, né, nessa nossa consciência, como a gente carrega também essas coisas, a gente tem o lado difícil. E aí a gente, muitas vezes, acontece uma situação nossa no dia a dia, e a gente fala assim: nossa, eu saí de mim, eu não me reconheci naquela situação. Nossa, eu nem me conheci, eu me transformei, eu me transtornei, né? Nossa, eu era outra pessoa, eu nem sabia o que eu estava fazendo direito. Presta atenção, você já ouviu essas frases? Você já ouviu? Então comenta aí. Eu conheço pessoas que falam isso. Eu já falei isso na minha vida. Eu preciso saber se você já ouviu, se o que eu estou falando aqui para você está alinhado com o nosso pensamento. Se você está aqui ligado comigo, junto comigo. Então comenta aí. Eu já ouvi, eu sei o que as pessoas falam assim. Eu já aconteceu uma situação desta comigo, ok? Então quero que você comente aí.
E aí, por que isso acontece? Eu não me reconheci, eu saí de mim. Por que essas coisas acontecem? Por causa da nossa memória, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente já ouviu as pessoas fazendo, daquilo que a gente olhou e viu como que era feito. Só que esses sentimentos, essas situações, elas não são, na verdade, sentimentos meus. Eu pego esse sentimento dos outros, eu aprendo com os outros lá da minha história familiar. Quem são os nossos grandes mestres, né? São pai e mãe. E depois entram outros grandes mestres aí na vida de vocês. Na escola, parentes, família, amigos, outros professores. Então, a gente vai aprendendo e vai sendo moldado. Porém, a gente também carrega esta herança genética. E vamos lá, presta atenção no que eu vou dizer, eu quero que você anote isso. Coloca no seu caderninho, arranca uma folha do caderno, pega uma folha de sulfite aí, papel de pão, mas anota esta frase e coloca na porta da sua geladeira. Tá me ouvindo? Coloca na porta da geladeira a seguinte frase: herança é herança. E ponto. Acabou. É herança. E aí eu recebo tudo isso. Então eu recebo uma predisposição a engordar, eu recebo problemas de saúde, eu recebo tudo isso. Recebo muita coisa boa, mas eu recebo também muita coisa que talvez não seja legal e seja conflituoso. E aí o que eu faço com isso? O que eu faço com tudo isso que eu recebi? Tá fazendo sentido para vocês? Então comenta aí, faz sentido. Preciso saber com quem aqui, como está funcionando, se o nosso pensamento está alinhado, se está difícil o que eu estou falando, se está compreendendo, se tá... Então vamos lá, conversa aqui comigo que eu preciso saber, para que a gente consiga alinhar aí a nossa história, né? E agora, o que eu faço com isso? Com esta herança que eu recebi? Lascou, Márcio, é isso? Lascou e pronto. E aí eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Eu preciso pagar pelos erros dos outros? Se eu estou dizendo que eu recebo heranças aí da minha família, da minha história, da minha pré-história, do 1800 Guaraná com rolha, eu pago pelos problemas dos outros? A Cris está falando que está um pouquinho assustada, que a live hoje está deixando ela tensa, né, Cris? É assim mesmo, quando a gente fala a verdade, né? E ninguém tem coragem de falar essa verdade. A gente guarda e vai vivendo assim, sem saber. E aí a gente tem um monte de problema, né? Então aí eu estou fazendo justamente esse papel aqui, o advogado do diabo, que é falar a verdade. Mas é isso que resolve, viu? É exatamente isso que eu estou fazendo que me torna um excelente profissional, a incrível demanda que eu tenho de pacientes que me procuram nos nossos eventos, justamente por causa disso, porque a gente fala a verdade. Não adianta eu não falar a verdade, eu vim aqui esconder, vou ficar fazendo uma live para falar sobre o quê? Eu tenho que falar a verdade, só que a verdade dói, lembra? Já fiz live falando disso também. Queimo o braço lá na panela e não vou ficar encostado, tá? Então, vamos continuar, não fica assustada não, vamos que a gente tá junto aqui, tô com você e vamos lá. O que eu faço agora com essa herança, com esse baú que eu recebi? Anotou lá no papel de pão, colocou na geladeira? Herança é herança. E eu não tenho o que fazer com isso, eu recebi, aí o que eu faço? Então significa que eu vou pagar pelos erros, pelos traumas, pelas coisas deixadas inacabadas lá da minha história familiar? Eu vou pagar por isso? E a minha resposta é, escreve aí, o que eu vou falar? Se você vai pagar ou não por isso. Você vai pagar por toda aquela história, tudo aquilo que passou, aqueles traumas, aquelas coisas que aconteceram lá atrás. Você vai pagar por isso? Quero saber, você paga ou não paga? Vamos lá. Você paga essa história de vida? Sim ou não? Você acha que é sim? Coloca sim. Se você acha que é não, coloca não. Eu não vou pagar por essa história familiar, por tudo isso que eu passei aí, que essa minha família passou lá atrás. É igual o programa Você Decide, né? Nossa, antigo isso. Então vamos lá. Você vai pagar sim. Você vai pagar por essa história da sua família que foi vivida em 1900.
1800. Os nossos estudos comprovam isso, e a constelação familiar também. Cris, você acha que não, mas você vai pagar sim. Isso respinga hoje. Aquilo que ficou incompleto lá atrás, hoje, no dia de hoje, você vai ter que dar continuidade. Márcio, pelo amor de Deus, agora vocês puxam os cabelos, né? Você vai pagar por isso. Porque o que acontece? Vamos pensar assim, ó, numa banda musical. Vamos pensar que tem uma orquestra. E essa orquestra, ela toca, cada grupo, né? Funciona assim numa orquestra. Tem os grupos lá, o sopro, cordas. E vamos dizer que você é o pianista desta orquestra. O pianista não faz o que o flautista vai fazer, que o violinista vai fazer. Ele faz outra coisa. E na nossa história de vida, no nosso sistema, é assim também. Cada um tem a sua função, o seu papel. Só que hoje a gente vive numa sociedade que nós somos... Hoje, tá? Tô falando 2018, né? Isso vem de um tempo para cá, mas hoje, 2018, a gente vive numa sociedade que ela induz, que ela estimula, que ela valoriza essa filosofia moderna de vida. O que é a filosofia de vida moderna? É o individualismo. Então, quanto mais individual eu for, quanto mais eu olhar só para mim, para as minhas necessidades, quanto mais eu me satisfizer com isso, quanto melhor eu estiver com isso sozinho e lasque-se os outros, ok, isso é a nossa cultura de hoje. Eu quero isso e pronto. Ah, você quer, você se vira. Não é assim que a gente pensa, né? Hoje nós temos esse pensamento. Quando eu trago esse pensamento sistêmico, que é justamente pensar como um coletivo, como uma orquestra, como que funciona? Se por acaso, você é a pianista, né? O pianista que eu falei. Vamos pensar que o violinista errou, desafinou, tocou notas erradas. Vamos pensar um pouquinho nisso. Quem que vai pagar o preço, né, desse erro? Na sociedade de hoje, em 2018, o que a gente faria? Quem errou foi o violinista. Eu toquei a minha parte certa. O violino dele estava desafinado. É isso que a gente faz. Faz sentido para você? Está fazendo sentido? Então escreve aí, isso faz sentido, ou isso não faz sentido. Porque é o que a gente faz, é o que a nossa cultura de hoje está dizendo que é para ser. A gente pega e se livra da culpa. Eu não errei, eu toquei certo, tá tudo bem. Ele errou. É isso que a gente faz. Só que num pensamento sistêmico não é assim que funciona. Num pensamento sistêmico, e eu sei que é difícil, a Cris até falou aí, né, que tá com o cabelo em pé, tá um pouco assustada. Eu sei que é difícil hoje em dia pensar sistemicamente. Porque a gente não quer mais saber do outro. Só que nós não nascemos para viver sozinhos. Nós nascemos para viver em sociedade. E aí faço o quê? Eu boto a culpa no violinista? Não, porque quem vai pagar o preço dessa orquestra, dessa música tocada torta, é a banda inteira, é a orquestra inteira. Não é o violinista, foi a banda. Porque quando eu vou ouvir lá a orquestra, eu vou falar assim, tem alguma coisa errada aqui nessa orquestra, hein? Mas e aí? A orquestra não é o violinista, a orquestra são todos. E no nosso sistema familiar, quando um faz algum erro, faz alguma cagada, a gente também paga, porque é a família. E aí eu estou ligado a todos eles. É por isso que eu digo lá no começo, falei lá no começo da live, a sua mente não é só sua. E se você estiver vivendo como esse pensamento ainda individual, com esse pensamento da filosofia moderna de hoje, do individualismo, isso está indo contra a lei da vida. Pega lá, gente, volta lá na história, né? A gente nasceu para viver em sociedade. Se a gente não tivesse o outro, eu não tinha como caçar, eu não tinha como procriar, eu não tinha como montar a minha comunidade, eu até poderia tentar, né? Mas eu ia ser muito mais indefeso diante dos predadores naturais que o homem lá tinha.
E aí nós nascemos para viver em sociedade. E se eu estou vivendo em sociedade, para que a gente está fazendo assim? A culpa é dele, a culpa é sua. Tudo ok. Eu não fiz nada errado, tá tudo certo na minha vida. Então, será que dá para a gente começar a pensar de uma forma diferente? Será que é possível? Você que está aqui assistindo comigo, você que está chegando agora, você que compartilhou as nossas lives, que está compartilhando, será que é possível a gente começar a pensar de uma forma nova? 2018 está aqui, gente, já começou, nós estamos quase acabando janeiro. Daqui a pouco é Natal de novo. Daqui a pouco vem Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. E o que você fez do seu ano? O que você construiu na sua história? Dá para a gente começar? Será que a gente consegue começar a pensar de uma nova forma? De uma forma mais humana? De uma forma mais sistêmica? Então, se você acha que é possível nós começarmos a pensar de um jeito novo, e se você espera, se você tem esse desejo, não só para a sua vida, porque eu acabei de falar disso, não é a minha vida individual, é a minha vida sistêmica. Se eu tenho esse desejo, eu quero uma chuva de corações, bota um monte de coração aí se isso está fazendo sentido. Se é o que a gente espera, porque se todo mundo estiver olhando para o seu, mas também estiver conectado à história da nossa vida, à nossa história familiar, às minhas raízes, eu consigo resolver todos os meus problemas. É tão simples, é por isso que eu falo, gente, a constelação, ela é muito simples, ela é fácil de compreender. Está compreendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Está conectado aqui comigo? Fala, eu consigo entender, eu consigo perceber isso. Faz sentido? Então, Ana, boa noite, Ana está aqui com a gente, é possível sim. Então, é fácil, e é isso que é constelação é fácil. A gente mostra, eu como facilitador, só pego o campo ali, aquela área que a gente trabalha, e mostro realmente o que acontece. E quando eu consigo me conectar a esse pensamento sistêmico, quando eu consigo me conectar com o outro, quando eu realmente toco o meu coração com o outro, eu resolvo meus problemas. Mas as pessoas querem resolver problemas, ou a gente ainda está na panela, grudando lá, falando, queimei, a culpa é da panela que me queimou. É o que a gente faz com o violinista, quem errou foi o violinista, não fui eu. Só que quem vai pagar o preço, por isso que até Cris estava aqui comigo, né? Quem vai pagar o preço por isso são todos da família. É por isso que doenças na família afetam todo mundo. Desemprego na família afetam a todos. Se você tem uma família, você é chefe de família, você ficou desempregado, o que vai acontecer com sua família? Ou todo mundo começa a se mexer, ou vai passar fome. Então, todo mundo paga o preço. Por isso que eu repito, a sua mente não é só sua, a sua mente ela é coletiva. A Cris está comentando, isso me mata não resolver o problema, se está ali é para resolver. Exatamente, Cris, exatamente, se esse problema está ali, se eu enxerguei uma dificuldade, um conflito, um trauma, eu tenho que parar e falar assim, problema, o que você quer de mim? O que eu preciso aprender com isso? Comentei nas lives anteriores, Cris estava aqui comigo, eu também acho que vai lembrar que eu falei isso. Os problemas vêm para rasgar a nossa alma, que é justamente para a gente expandir a nossa consciência, o nosso viver, a nossa essência, para eu ser melhor. Eu preciso ser melhor que os meus pais, porque os meus pais, pela lei natural, deveriam ter sido melhores que os avós. Aí eu faço uma curva de evolução, né? Eu vou crescendo nessa evolução, porque eu estou vindo melhor e os seus filhos vão ser melhor que vocês. Aí sabe o que acontece? Tem pai que não deixa os filhos crescer. Não, sou eu que sei o que é melhor para você, querido filho. Como que você sabe o que é melhor? Até vou voltar no exemplo que eu dei agora há pouco, né, Cris? Então, vou voltar nesse exemplo. Se você sabe o que é melhor para ele, como que esse filho cresce? Como que esse filho vai ser melhor? Eu chamo isso de bastão do poder. Eu pego o meu bastão do poder e eu não passo. Eu tenho o poder. E eu fico com esse poder na minha mão. E aí eu não passo. E aí meu filho não cresce. Aí assim, biologicamente ele cresce. Emocionalmente ele vira um filho dependente, porque é um pai, uma mãe que tem um autoritarismo. Só que isso não é uso do poder, isto é abuso do poder. É muito diferente, é completamente diferente.
Gostou dessa dica aí? 0800 foi essa, hein? Então, ó, comenta aí, curte se você gostou de saber disso. E é por isso que eu sempre falo, quem faz terapia comigo, quem trabalha comigo, quem participa dos nossos eventos, eu sempre repito que existe uma grande importância à gratitude. Se eu sou grato à vida, se eu sou grato a esse meu baú que eu recebi, se eu recebo isso com amor, porque lembra, o papel de pão lá na geladeira que eu falei, herança é herança e ponto, eu só recebo isso. Então se eu sou grato a isso que eu recebi, e nesse baú, gente, pode ter vindo um monte de dívida lá atrás, tá? Não dívida dinheiro, dívida lá de trás, dívidas sistêmicas, problemas sistêmicos. Esse baú pode ter vindo recheado disso. E se eu sou grato a isso também, eu recebo a vida. Vou repetir, gente, porque, presta atenção que é extremamente importante o que eu estou falando. Se eu sou grato àquela minha história de vida, ao que eu recebi, a esse baú de heranças sistêmicas ou de genética psíquicas que eu recebi, dos traumas, não estou falando que é fácil, mas é simples. Se eu sou grato, aí acabou os problemas, porque eu sou grato à vida. Agora, eu tenho a opção de falar assim, eu não quero esta herança, isso é problema, isso só me dá dor de cabeça, essa genética que você me passou, este cabelo que você me passou, que eu tenho que fazer chapinha todos os dias, esta barriga, essa minha predisposição a engordar, isso é genética. E se eu não recebo isso, fala, isso eu não quero, sabe o que eu estou dizendo? Eu não sou grato por viver, eu não mereço viver, porque a vida que eu tenho não é boa. E se eu não tenho uma vida boa, como que eu não vou ter problema só? Se eu não recebo isso com amor, gente, como que eu faço? Eu estou indo contra a minha vida. Aí sabe o que acontece? Quer fazer um diagnóstico? Olha lá, dica diagnóstica para você fazer com seu marido, com a sua família, só para você observar. O que eu vou contar agora, você olha, observa nos outros, vai no shopping, observa, andou no supermercado, observa. E aí, quer ver como é fácil vocês identificarem as pessoas que são gratas pela vida? As pessoas que são gratas pela vida, elas têm esse baú também. E muitas vezes esse baú realmente não é bom. Agora, as pessoas que não são gratas, que não têm gratitude pela vida, elas são rabugentas, elas são mal-humoradas, elas são reclamonas. Porque eu não sou grato por viver. Não é a vida que eu queria. Só que eu também não faço nada com isso. Mas por que eu não faço nada com isso? Vou pegar até o gancho da Cris, que ela falou, isso me mata, não resolveu o problema. Mas como que eu não sou grato por isso, eu pego, escondo esse baú e eu não olho. E aí a hora que eu não olho para esse baú, eu não resolvo. E aí eu não passo a ser grato. E aí eu fico reclamando. Aí eu viro aquela pessoa que reclama, aquela pessoa chata, aquela pessoa que você não quer estar perto. Porque a gente quer viver. Pelo menos eu quero. Então se você quer viver, coloca a mãozinha, eu quero viver. Né? Coloca aí, dá o seu like, o seu amei, eu quero viver. E se eu quero viver de uma forma saudável, eu realmente tenho coragem para ser adulto e enfrentar esse meu baú, que muitas vezes está lá empoeirado, cheio de teia de aranha, porque você não cuida. Só que se você não cuida disso, você não cuida da sua vida. Fez sentido? Cadê a chuva de corações? Que isso é algo que realmente vai mudar a sua vida a partir de hoje. E claro, né, gente, eu recebi uma pergunta esses dias, essa semana, e a gente vem preparando material, vem preparando coisa nova, a gente quer cada vez mais vocês aqui com a gente quer cada vez mais poder ajudar vocês, dar dicas realmente que funcionem, dicas triunfo, e claro, né, por isso que a gente precisa de vocês aqui, porque a gente quer ver um mundo melhor. Eu sozinho consigo mudar o meu mundo que está próximo, e é por isso que nós usamos hoje a internet aí para divulgar, para que realmente isso se expanda pelo mundo. Antes de eu continuar a falar, deixa eu ler o comentário aqui. Eu achava que era grata, então eu tenho muito que mudar, né? Eu não sou muito não diante de tudo que disse hoje. Cris,
Olha, eu tenho uma coisa para te falar. Muito obrigado. Muito obrigado por colocar esse comentário, porque a partir desse comentário eu percebo que 1% do que eu falei hoje, pelo menos, você vai começar a pensar de uma forma diferente. E é disso que eu estou falando, de realmente mudar o mundo, porque nós amamos aqui evoluir pessoas na Ciência de Triunfo. Então, obrigado por estar aqui conosco, por se dar essa oportunidade em realmente conhecer algo novo, né? Uma vida nova, mais saudável. E claro, tem um outro detalhe. Eu estava falando que eu recebi uma pergunta essa semana, que a gente vem preparando material, estava comentando, né? Nós temos preparado muito material, está vindo muita novidade. Eu ainda não posso divulgar tudo que vai acontecer este ano 2018 aqui na Ciência de Triunfo, mas tem muita coisa boa estourando. Então fica ligado aqui com a gente, já ativou as notificações, se não fez isso, coloca lá, clica agora na tela, coloca ativar notificações para receber primeiro. Por quê? Vai vir muita coisa boa, muita coisa interessante aí para mudar de vida. E eu recebi a seguinte pergunta: Márcio, que raios é isso de constelação familiar? Por que eu estou falando essa pergunta? Por que eu peguei essa pergunta, selecionei essa pessoa que me fez essa pergunta? Que raios é constelação familiar? Porque é o que as pessoas pensam. Hoje, muitas pessoas, por mais que a gente divulgue, por mais que tenha um monte de gente divulgando, por mais que tenha saído no Fantástico da Rede Globo falando sobre constelação familiar, a sua eficiência, a eficácia do processo, como que isso atua no âmbito jurídico, como que isso atua no âmbito escolar. Por mais que a gente comente, as pessoas ainda não conhecem o que é constelação familiar. E aí eu achei muito interessante essa pergunta, porque a pessoa falou: mas que raios é isso de constelação familiar? E eu estou escutando várias pessoas comentando e eu não sei o que é. E aí essa pessoa pediu para explicar o que era constelação. E essa dúvida é muito comum, porque as pessoas não sabem o que é constelação familiar. Aliás, tem muita constelação familiar aí que não é constelação, viu, gente? Fique atento, porque tem uma mistureba de coisa, isso não é constelação familiar. Constelação familiar ela é um processo, não é uma técnica, não é algo acabado, ela é um processo que você começa e você percebe a mudança, você muda na hora. E você percebe, a partir daquele momento, as coisas acontecendo na sua vida. E aí essa pessoa pediu para explicar. E eu sempre coloco, faço post, faço live, gravei já live, tem no YouTube, live falando só sobre constelação. O que é constelação? O que não é constelação? Como que funciona? A diferença de constelação e terapia. Porque é tudo muito diferente. Ela é um processo alemão feito por Bert Hellinger. E aí essa pessoa queria informações de como ela poderia entender o que era a constelação. E para ela entender o que era a constelação, eu respondi da seguinte forma, e é por isso que eu peguei essa parte aí dessa semana, e eu quero aproveitar esse espaço e compartilhar com você. Então, quer saber o que é constelação? Acorda, dá o seu like, que eu vou te contar o que é constelação familiar, e como que você faz para descobrir o que é constelação familiar. Constelação familiar, cadê o like? Dá o like aí que eu quero saber se você quer saber o que é constelação familiar. Então, constelação familiar é o seguinte: você pode pegar um livro de constelação familiar e estudar ele inteirinho. Isso não é constelação familiar. Você pode pegar vários livros de constelação familiar. Você pode entrar em internet, pesquisar em site, tem um monte. Se você jogar no Google aparece, inclusive o nosso aqui da Ciência de Triunfo. Você pode entrar. Isto não é constelação. Você conhece chuva? Você conhece chuva? Estou te fazendo uma pergunta agora. Você conhece o que é chuva? Sabe o que é chuva? Você pode também pegar um livro sobre chuvas, chuvarada, tempestade. Você pode pegar um livro e ler todos os conceitos de todos os tipos de chuva que tem. Garoa. Você pode pegar. Você vai saber o que é chuva só pelo livro? Eu acredito que não. Porque chuva você consegue definir a partir do momento que você já se molhou com a chuva,
A partir do momento que você já sentiu as gotas caindo, qual a sensação? Se ela é fria, se é uma chuva gelada, se é só uma garoa, que você fica com o rosto levemente úmido. Aí você consegue definir o que é chuva. E eu falando isso, eu tenho certeza que a partir desse momento você começou a sentir e a lembrar o que é um processo aí, o que é uma chuva. Constelação familiar é a mesma coisa. Eu posso descrever, eu posso tentar te auxiliar, eu posso explicar na internet, eu posso, mas isso não é constelação familiar. Constelação familiar é igual a chuva. Você precisa se molhar. Senão, você nunca vai saber o que é um processo de constelação familiar. Você precisa sair correndo pelo seu quintal, pela rua e tomar chuva. Aí você vai saber. Constelação familiar é a mesma coisa. Se você não se permitir estar presente num evento como de constelação familiar, você nunca vai saber o que é. Ele é um processo tão rico, ele é um processo tão profundo, ele é um processo tão magnífico, e eu sei que eu sou suspeito para falar sobre isso, porque é algo que eu realmente amo, porque eu vejo a transformação acontecendo ali na hora. Que as palavras, elas são pobres para tentar descrever o que é um processo de constelação familiar. Márcio, eu já fui num processo de constelação familiar. Ok. Um processo de constelação familiar nunca mais, esse que você foi, nunca mais vai se repetir. Nunca mais. A cada processo que você participa, a cada imersão que é feita no seu próprio ser, que você realmente percebe tudo o que está acontecendo ali com você, que você tem milhares, eu vou falar, se você se permitir, você pode ter milhares de sacadas, se você estiver aberto a isso, como num processo de constelação. E se você estiver aberto, disposto a realmente fazer um mergulho nessa chuva, nessa piscina de conhecimento, participe cada vez mais de constelação familiar, porque elas nunca mais vão se repetir. O processo que você foi ontem vai ser diferente do que vai ser hoje. A constelação que você viu e a constelação que você viu em seguida, minutos depois, nunca mais vai ser a mesma. Se você constelar e constelar de novo em seguida, pode ser até com o mesmo profissional, com o mesmo dia, com a mesma roupa, não vai ser a mesma. Não tem como, porque a sua consciência já expandiu. E quando a gente expande a nossa consciência, quando cada vez mais a gente vai abrindo essa consciência como um postinho de luz, cada vez mais a gente vai ampliando, cada vez mais a gente vai crescendo. Toda vez que isso acontece, eu estou dando um mergulho, eu rasgo a alma, eu troco e eu cresço cada vez mais na minha consciência. Então, cada vez mais que eu mergulho, cada vez mais eu me conheço. Cada vez mais que eu constelo, cada vez mais os problemas vão ser cada vez menores. Só que as pessoas não sabem disso. A Cris está perguntando se é interessante ir todos de casa em um desses processos. Cris, olha, é o que eu comentei hoje. A sua mente, ela não é só sua. A sua mente é de todos. Hoje a gente pensa num coletivo. Quanto mais pessoas do seu coletivo, da sua mente coletiva, da sua história familiar estiver saudável, melhor para a sua história de vida, melhor para os seus descendentes, para a sua geração futura, para os seus filhos. E claro, melhor para a nossa geração passada, porque eu vou estar alinhando com aqueles pesos, aquele baú mal resolvido lá de trás. Eu vou aliviar aquilo para você e para eles que já foram. É por isso que muita gente confunde com misticismo, porque a gente fala de antepassado, a gente fala de descendência futura, mas não tem nada a ver com misticismo. Isso é um processo científico baseado nos campos morfogenéticos e a física quântica, e eu tenho certeza que se você estiver num processo conosco da ciência de triunfo, eu falo por mim, porque eu só posso falar por mim, eu explico como funciona. E aí assim, se você já participou de um processo de constelação familiar comigo, eu vou pedir para você me ajudar a colocar um comentário de como foi. Deu para perceber? Mudou aquele 1% ou mudou mais? Coloca esse comentário aí agora, para que as pessoas possam saber a magnitude do processo de constelação familiar.
Será que eu consegui explicar 1% do que é constelação familiar? Se eu conseguir, chuva de corações aí. E é por isso que agora eu também quero te fazer um convite, porque nesta semana, agora, quinta-feira agora, dia 25, existe o nosso evento de constelação familiar, o nosso processo de constelação familiar. Esse que eu estou falando da chuva, é quinta-feira agora. Se você ainda não garantiu a sua vaga, se você ainda não fez a sua inscrição, se você ainda não decidiu mudar de vida, a hora é agora. Nós estamos batendo nessa tecla e aí a pessoa ela vai se sentir realmente tocada. Se você tem sido tocado aí ao ver esse vídeo, se você consegue compreender o que eu estou falando, se você está buscando isso, até que a Cris falou aí, a pessoa vê que está com um problema e não quer resolver, se você percebeu que você tem algum conflito na sua história, faça a sua inscrição agora. Neste momento, as nossas vagas são limitadas, nós temos a nossa sede própria, que é a Ciência de Triunfo, mas nós temos um limite de pessoas que dá para colocar, até porque eu quero oferecer um evento de qualidade, então sou eu que faço o processo de constelação familiar, eu ofereço um processo de qualidade, eu não quero colocar um monte de gente lá dentro, não é isso, então eu ofereço a garantia da qualidade, é por isso que a gente reserva as vagas, é por isso que a gente abre as inscrições, é por isso que a gente está aqui. Ana está comentando que é sensacional, difícil descrever a magia de tanta descoberta. Gente, eu vou ler esse comentário de novo, Sensacional, difícil descrever a magia de tanta descoberta. Obrigado, Ana, por ter colocado esse comentário, esse depoimento aí, porque também precisa ter coragem, para colocar. E muito obrigado para que mais pessoas aí realmente percebam o quão grande é isso. É difícil, gente, explicar o que é constelação. E eu falo isso com toda a verdade no meu coração. Não há como explicar. Eu posso tentar, que é o que eu faço aqui. Mas as palavras são pobres. Ok? Então, quer conhecer um processo de constelação? É igual tomar chuva. Mole-se. É igual aprender a nadar. Se você quer aprender a nadar, não adianta eu ficar aqui te ensinando a teoria. Coloca o braço assim, por cima da orelha, a mão é assim. Você pode fazer mestrado comigo em natação. Fora da piscina, você não vai saber nadar. Você vai continuar sabendo a teoria, e você vai saber. Mas você não vai saber nadar. É por isso que tem muitos psicólogos aí que são bons, que realmente vão para a prática. E muitos são teóricos, que só sabem a teoria, não sabem lidar com o paciente dessa forma. É por isso que tem muitos terapeutas aí que fazem muitas coisas boas, mas também tem os que não fazem, porque não sabem ter esse manejo com o paciente. Certo? Então, eu vou deixar aqui o meu convite. Nós estamos com as últimas vagas das inscrições no nosso Constelação Familiar. É 25 agora, quinta-feira. Nesta quinta-feira, começa às 19h30, 7h30 da noite, em ponto, porque nós temos horário e respeito às pessoas que estão lá, que também chegaram pontuais. Então, a gente começa às 19h30, chega antes, toma um café com a gente, estou te convidando para tomar um café. Chega antes, faça a sua inscrição e garanta a sua vaga. Se você entrar no site agora e tiver ocupado o site, continua tentando, porque a inscrição ela só é efetivada após você receber a mensagem de confirmação na tela. Então, se estiver ocupado, que as pessoas estiverem tentando, continua lá, firme e forte, que essa vaga vai ser sua. Nós temos uma, né, produção? Nós temos uma vaga para constelar. Então, entra lá, coloca www.cienciadetriunfo.com.br/constelacão, sem o tio, constelação, né, sem o cedilha, constelacão familiar. Tá? E aí você já tem a página, tem as informações, a gente explica o que é o processo dentro do possível, e eu quero muito te ver lá, quero poder te dar um abraço. Vai ser aqui em Ribeirão Preto, na sede da Ciência de Triunfo, fica próximo da Nova Ribeirânia. Se você é de fora, está vindo para Ribeirão, a gente sempre recebe muitas pessoas de fora. Se você for de fora, é fácil o acesso ao anel viário. Se tiver qualquer dúvida, tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp no site, na nossa central de atendimento.
conversa lá com a Patrícia e aí todas as informações, tudo que você precisar, a gente fica à disposição. Então, gente, se você gostou dessa live, compartilha ela, porque a hora que você compartilhar essa live, as pessoas começam a ver ela desde o começo. E se você gostou, se ela fez sentido, se te ajudou, se percebeu algo novo, compartilha isso para mais pessoas, deixa o mundo melhor, o seu mundo e o das outras pessoas que você conhece, das pessoas que você ama, da sua família. Eu te espero no dia 25. Detalhe importante, agora nós estamos com live toda semana, terça-feira, então coloca um lembrete, pega aquele papel de pão que você colou na geladeira, coloca agora lá embaixo assim, PS, live do Márcio, terça-feira às 19h30. Você escreveu, herança é herança e ponto, coloca um PS embaixo, live do Márcio, toda terça-feira às 19h30 aqui na Ciência de Triunfo. Se você gostou, compartilha, divulga e eu quero te ver pessoalmente, quero poder te dar um abraço e dizer o nosso seja bem-vindo na Ciência de Triunfo com o evento da constelação familiar comigo. Então, entra lá agora, acessa o nosso site. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se fez sentido, obrigado aí pela chuva de corações, beijinhos e curtidas. Obrigado você que esteve aqui conosco, presente, que quis saber mais, quis ampliar, eu entendo que vocês fazem parte. Todos você que está aí me vendo agora, faz parte do nosso sistema, da nossa consciência e do nosso inconsciente coletivo aqui, dessa nossa história sistêmica de vida, do nosso sistema Triunfo. Então seja bem-vindo ao nosso sistema, seja bem-vindo à nossa história. Eu sei que vocês têm um pouco de mim aqui, dos meus conhecimentos dentro de você, e eu carrego vocês comigo com muita gratidão. Então, beijo grande, te vejo pessoalmente com o abraço apertado quinta-feira agora, às 19h30, Constelação Familiar, e na próxima terça aqui online. Um beijo, brigadão e até, hein?